Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. No programa de hoje nós vamos estudar a lindíssima passagem de Mateus 11, 28 a 30, em que Cristo nos convida a descansar nele. Vem comigo nessa jornada especial. Lições da Bíblia começa agora. No estudo de hoje nós vamos falar sobre uma das passagens mais importantes sobre o descanso em Cristo, que é Mateus 11, 28 a 30. A nossa proposta aqui é detalhar esse verso, analisar as cláusulas, das palavras, as expressões que aparecem ali, com o objetivo de extrairmos as lições espirituais para a nossa vida e para todos aqueles que nos acompanham. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer como fazemos costumeiramente, apresentando os nossos amigos que estão nos ajudando ao longo de toda essa temporada. Pastor Fábio Correia, quase que eu ia falar Fábio Bruda, o brother, E dá uma explicação desse Bruda, que você sempre chama a gente de Bruda. Eu fui pastor em duas igrejas, onde a maioria era alemã, e aí eles me chamavam de Bruda, que Bruda em alemão é irmão. Uhum. E aí faz uns 20 anos já. E aí de lá para cá todo mundo começou a me chamar de Bruda, e eu também chamo de Bruda, e alguns nem me chamam pelo nome de Fábio, me chamam de Bruda, que é o apelido, Seja bem-vindo, pastor Fábio Bruda, alegria nossa. Que é o nosso departamental líder nos 3 estados do sul do Brasil, para promover, entre outras coisas, o nosso guia de estudos. Pastor Vanderlei Dornelles, mais uma vez, seja bem-vindo, meu amigo. Ok, pastor Vinícius, é uma alegria. Podemos continuar nossa jornada aqui pelo descanso, Exatamente. Nada melhor do que descansar em Cristo, É verdade. E Márcio Tonetti, seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, mais uma vez é um prazer estarmos juntos aqui, enfim, com vocês e com os nossos telespectadores também, Amém. Márcio, por favor, faça uma oração para a gente começar o estudo. Sim, claro, vamos orar. Querido Deus, te agradecemos porque o Senhor é bondoso, misericordioso e é aquele que pode nos conceder o pleno descanso. E ao estudarmos sobre este tema, mais um desdobramento dessa temática bíblica, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, para que a nossa mente esteja clara o suficiente para entender e internalizar as verdades que o Senhor tem para nós. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos ler a passagem. Ela é muito conhecida, mas é sempre bom a gente lê-la toda quando a gente vai estudar, Mateus 11, 28 a 30. Jesus diz, aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, segunda edição: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É muito bom a gente estudar a Bíblia, e especialmente quando a gente tira uma passagem, quando uma passagem como essa, aliás, se torna um clássico, é muito bom a gente olhar o contexto. Às vezes nós olhamos a passagem isoladamente e até entendemos o que ela significa, no geral, mas perdemos, assim, nuances importantes, informações adicionais que poderiam complementar o nosso entendimento e, por consequência, até a bênção de Deus para a nossa vida, simplesmente porque não enxergamos a passagem em seu devido contexto. Então, nós estamos aqui com o pastor Vanderlei Dornelles, que é um especialista em Novo Testamento, podemos dizer assim. Ele vai nos ajudar a entender o contexto que essa passagem tão bonita foi expressada por Jesus. Muito bem, pastor Vinícius. O contexto nos ajuda a situar a passagem e muitas vezes o significado depende de tudo que está ocorrendo antes e um pouco depois do texto. O texto é muito pequeno e como ele é bastante reconfortante, é muito normal e natural a gente às vezes tirar, menciona de memória, mas nem se lembra do que acontece antes. Então aqui tem alguns imperativos, venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim,
E parece que Jesus está insistindo. Estes eventos narrados em Mateus 10 e 11 devem ser vistos, né, como um conjunto, né, que começa a partir do capítulo 8, em Mateus. Né? Dos capítulos 5 e 7, Jesus dá o que nós chamamos de a ética do reino, os ensinos dele, né? Como as pessoas devem viver no reino dele. A partir do capítulo 8, aí tem uma sequência de curas. Começa com a cura do leproso, né? A cura do criado do centurião, várias curas. A cura dos endemoniados gadarenos, né? A cura do paralítico em Cafarnaum, capítulo 9. E aí no capítulo 10, ele escolhe os discípulos, ele os unge, né? E manda eles também realizarem curas. Então é uma espécie de manifestação do poder do reino de Deus. Né? Para quem? Aí no capítulo 9, versículo 36, né, diz assim, 9:35, né? Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Então, era uma empreitada missionária, evangelística, fortíssima, né? Aí o verso 36 diz, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, veja, são pessoas que estão perdidas, desorientadas, né? E que estão exaustas, estão exauridas, né? Na sua caminhada. Porém, elas não estão aceitando a pregação de Cristo, né? Porque você chega no capítulo 11, versículo 20, então diz assim, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Então, veja, apesar do esforço, né, da toda manifestação que houve do poder dele, né, nos milagres, ele está dizendo, venham a mim, porque o povo não estava vindo, né, não estavam acreditando, né, e se aproximando de Cristo. Agora, nós vamos ver na sequência aqui do estudo que eles devem ir a Cristo em vez de ir a outro. E há uma outra alternativa aí, né? Mas Jesus está colocando a dele é melhor. Eu vou aliviar vocês, né? Esses que estão perdidos, desamparados, sem pastor que os conduza, né? Que estão exaustos por isso. E pastor Vinícius, também a palavra venham, né? O verbo, né? Vir. Algumas versões falam vinde e agora as versões mais modernas falam venham. Exatamente. Você fala vem para alguém que está longe. Então, essa aqui é uma implicação muito interessante. Porque você pode usar também o venha como uma questão de intimidade. Venha lá em casa, chegue aí, para quem já é amigo. Mas como aqui o pastor Donés diz que é um imperativo, venham é porque eles estão longe, o povo está longe. E porque está longe, está cansado. E porque está longe, está sofrendo. E porque está longe, não tem alívio. Então, ele fala, venham a mim. Então, quais as implicações de ir a Jesus? O que acontece quando você vai a Jesus? Você o imita, você é amigo dele, você tem comunhão com ele, você se torna semelhante a ele, você é discipulado por ele e você recebe depois, então, o descanso e o alívio. Que ele oferece, né? É interessante esse venham, né? Para quem está longe. Me parece também que essa questão do fardo, né? De levar o fardo, né? Entregar os nossos fardos para Jesus, se conecta de uma maneira interessante também com o capítulo 23 de Mateus. Porque ali no capítulo 23, a partir do verso 1, mas especialmente no verso 4, a gente vai ver ali a questão da repreensão de Jesus aos escribas, por uma razão que era a seguinte. Verso 4 ali do capítulo 23 diz assim, porque eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, a religião naquela época também, ou a interpretação da lei que era feita por um grupo de religiosos, fazia com que a religião, em vez de libertar, oprimisse as pessoas e trouxesse enfado, cansaço. Isso é muito interessante que, veja, essa é outra alternativa, né? Apesar de esses fardos serem pesados, né, impossíveis de carregar, as pessoas ainda queriam continuar com eles, em vez de ir a Jesus, né? Sim. E mesmo ele demonstrando todo o poder que demonstra nos sinais. Então, no nosso contexto também, nós podemos ver as manifestações de Deus, né, de diversas formas, mas às vezes resistimos, queremos ficar onde estamos, né? Carregando os fardos que estamos carregando, que são exaustivos, né? Então, Jesus nos chama, né? E é um imperativo, venham, não existam, né? Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Interessante que quando ele fala assim, como ovelhas sem pastor que as conduzisse, né?
Veja, os escribas são os pastores distantes, né? Eles determinam o modo de vida, o que as pessoas devem fazer, mas eles estão distantes das ovelhas. Elas não estão sendo pastoreados necessariamente, né? Então, Jesus e os discípulos se apresentam como os pastores, de fato, que vão pastoreá-las. Já eram pastores que não levavam o rebanho às águas tranquilas, né? Como Davi. E o mesmo João, em Apocalipse, ele fala algo interessante que tem ligação com, aqui no caso foi Mateus, né, que falou, mas aqui João, ele fala algo interessante. Ele fala assim, ó, quando ele vê os redimidos no céu, ele diz, estes são aqueles que seguem o Cordeiro Onde quer que ele vá. Onde quer que ele vá. Então, aqueles que vão para o céu, aqueles que vão encontrar o descanso eterno, nós vamos até falar sobre isso numa lição mais para frente, eles andam com Cristo, mas eles já começaram a andar com Cristo aonde? Aqui. Começaram a segui-lo onde? Aqui. Estão perto dele aqui. E porque estão aqui, também estarão lá. Interessante, né? Isso é muito importante porque o convite de Jesus é venha a mim. Mas Jesus ele está presente no santuário celestial e ele fez um deslocamento naquele santuário, do lugar santo para o Santíssimo. E a passagem que você citou de Apocalipse, ela mostra que os seguidores do Cordeiro, aqueles que vencem, seguem o Cordeiro aonde quer que ele vai, né? Então, hoje, Cristo está no Santíssimo do Santuário Celestial, diante do trono de Deus, a Arca da Aliança, a lei de Deus ali, claramente revelada. Diz Apocalipse que abriu-se o santuário e foi vista a Arca da Aliança, e é ali que Jesus está. Então, quem vai a Cristo, vai ao local onde ele está. E hoje, né, contextualizando para a nossa realidade, presencia aquilo que ele está fazendo hoje. E o que ele está fazendo? Uma obra de juízo, de intercessão, de salvação. Então, esse convite de Cristo, ele ecoa ainda hoje. Então, vem a mim. Mas onde Cristo está? Em seu santuário. Precisamos ir a Ele. E quando chegamos lá, encontramos, como você disse, Ele intercedendo por nós. Aí eu chego com os meus fardos, com os meus pecados. Perdão. Exatamente, Ele me perdoa, Ele me santifica e me comissiona para a sua missão, né? Venham a mim é um convite que permanece, né? Muito bem, aqui veja que a questão da atitude, né, permanece em perspectiva. Porque nós somos chamados a entrar no descanso. Isso é desde o início, né? Com o estabelecimento do primeiro sábado. E Jesus, que é o verdadeiro descanso, aquilo que materializa, né, a bênção do sábado, ele diz, vocês têm de vir a mim. Então, ou seja, não basta que você... isso não é uma coisa que vem para você, sabe? Você tem de ir a ela. Então, Jesus se manifesta, ele fala, mas você tem de tomar uma atitude. Convida, né? Exatamente. Você tem de entrar, você tem de... ir, né? Você tem de caminhar, tem de tomar atitude que vai definir a situação. Exatamente. Interessante que aqui Jesus aparece como um novo Moisés, né? Poderíamos dizer também, porque lá em Êxodo 33:14, no diálogo entre Deus e Moisés, especialmente exatamente no verso 14, Deus vai dizer assim, a minha presença vai contigo, né? Eu vou te acompanhar. Porque Moisés, um pouco antes, pergunta ali, no verso 12, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. E aí Deus diz, eu vou contigo e eu te darei descanso. E por meio da liderança de Moisés, o povo entraria, pelo menos essa era a promessa, entraria no descanso. E agora Jesus está aqui dizendo que ele, como novo Moisés, é aquele que levaria o povo ao pleno descanso. Exatamente. E tem uma coisa, né, Márcio, que é muito importante aí, vocês já mencionaram, mas vamos enfatizar, que ir a Cristo é uma escolha que nós temos que tomar. E é uma escolha que envolve a perda de controle da nossa vida e a entrega desse controle nas mãos dele. Sem dúvida. Né? Então, essa decisão envolve renúncia, né, às nossas próprias vontades, os nossos gostos, a nossa maneira de interpretar a realidade e a nossa maneira de conduzir a própria vida e dizer, olha, eu vou depositar tudo em Ti, Senhor. Eu fiquei pensando também numa outra coisa. Nós somos pregadores e nós só podemos dizer às pessoas assim, vão a Cristo, ou vá a Cristo você. No entanto, Cristo, que é Deus, e aqui Ele está, mais uma vez, reafirmando o seu messiado, né? Ele está dizendo, venham a mim. Sabe? A gente pode dizer, vá a Cristo,
mas ele pode dizer, vem a mim. Porque ele sabe que ele tem condições de resolver os problemas que todos nós temos, né? Então, para que ficar afastado de Cristo, tentando conduzir a própria vida, quando nós temos essa bênção, né, que é Cristo? E aí, a imagem que me vem à mente, eu não sei como, a Bíblia não descreve, né, essa cena, só diz a frase, mas eu fico pensando nos braços abertos. Venham a mim. O aconchego de Deus, sabe? De alguém que... Um pai amoroso, até um exatamente. Irmão, um amigo, né, que abre os braços. Venham. E deve ser um braço grande, né? Assim, metaforicamente falando, né? E cabe muita gente. Cabe um mundo inteiro, né? E cabe também aqueles que estão em casa. Por fim, depois os braços são abertos na cruz, né? Exatamente. Sim. E ele diz, quando eu for levantado da cruz, todos atrairei a mim. Abraçando toda a humanidade. Verdade. Você sabe que esse componente, assim, existencial e amoroso, vamos dizer assim, do Evangelho, não pode ser descartado, né? Porque... a gente que é pai sabe o que é isso. Esses dias a minha filha estava chorando por algum motivo. Ela tem 9 anos e já tem os seus próprios conflitos, né? Ela estava chorando e ela veio falar comigo, pai, e estava chorando. E eu estava com sono, era hora de dormir. Mas como ela estava aflita, eu a aconcheguei e a abracei assim. E eu senti que eu falei poucas coisas, mas eu senti que esse gesto foi reconfortante para ela. Foi suficiente para ela descansar, né? Então, eu acho que é isso que Cristo está dizendo para nós aqui. Claro que existem muitas nuances, muitas informações e nós vamos explorar aqui, mas em essência vocês estão atribulados, vocês estão angustiados, vocês estão chorando, vem a mim. E aí tem duas coisas importantíssimas, né? Primeiro que ele pode dizer vem a ele, porque ele tem todo o recurso, né? Agora, ser acolhido, né? Que é essa sensação de bem-estar, depende de uma atitude de humildade, né? Você tem de desejar ser acolhido. Exatamente. Reclinar-se ao peito, né? De Cristo. Se não houver essa vontade e essa humildade, não consegue ir. Exatamente. Meus queridos amigos, todo programa nós apresentamos para você esta bênção aqui, ó. Esse material tem realmente abençoado a nossa vida há muito tempo. Esse guia de estudos, que nós chamamos de Lição da Escola Sabatina, acompanha gerações de cristãos. E eu queria oferecer para você a oportunidade de conhecer também esse material que é publicado na Casa Publicadora Brasileira. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre como adquiri-lo, o site é cpb.com.br. O Lições da Bíblia vai para um breve intervalo, não saia daí, porque a gente volta já já. Interessante que os israelitas no deserto reclamam de Deus, né? Mas Deus tinha tirado eles debaixo do jugo, né? De servidão. E, eventualmente, eles pensam que o jugo de Deus é mais pesado, porque a natureza deles não aceita viver segundo... mas é contraditório, parece, né? É contrastante, é paradoxal até, que os seres humanos encarem o jugo de servidão e, às vezes, até prefiram ao jugo de Cristo, que é suave. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e no bloco anterior estávamos conversando um pouquinho sobre o descanso que Cristo oferece e analisando a passagem de Mateus 11, 28, especialmente no convite de Cristo. Venham a mim e eu vos aliviarei. Bom, eu quero fazer uma recomendação para você que é muito especial, o livro Esgotados. Esse é um material muito importante que foi escrito pelos autores do nosso guia de estudos e eles ampliam o conhecimento que eles mesmos escreveram aqui. E é interessante que se você ler esse material, você vai perceber que, embora esse comentário aqui se refira ao guia, mas ele não repete nada do guia, ele expande. Então é um material que certamente vai ajudar muito você a conhecer mais sobre o tema desta temporada. Então, se você deseja conhecer, cpb.com.br. Bom, pastor Fábio, a gente estava falando desse aconchego de Cristo, né? De se achegar a Ele para receber alívio. E você tinha separado uma passagem bacana para ler para a gente aí. Tiago 4, verso 8, diz assim, ó, acheguem-se perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Muito interessante, veja, achegue-se ou chegue-se perto de Deus e Ele vai estar perto de vocês. Quando você fala das suas crianças, das suas filhas, das suas meninas, isso ilustra muito, sabe, este aconchego e esta confiança. Quando as crianças estão com medo, quando as crianças estão temerosas, até perdidas e assustadas,
elas procuram alguém que elas confiam, que elas conhecem, para poder estar perto. Não, aqui eu estou seguro. E elas correm para o lado do pai e da mãe. Exatamente. E o pai e a mãe as abraçam e ali dá para elas o aconchego. E é isso que Deus quer fazer conosco, é um pai amoroso que quer que nós nos acheguemos a Ele para recebermos esse aconchego, esse carinho íntimo. Nós temos que confiar nele e temos que nos achegar a Ele a cada dia. Essa palavra que o apóstolo usa aí é muito interessante, né? Porque, inclusive, vão surgindo palavras, né, carinhosas. Você é meu chegado, né? Meu chegado. Chega aí, né? Essa coisa, quando chega alguém na sua casa, chega aí. Chega mais perto. Chega mais perto. Eu tenho um amigo gaúcho que me chama de Chiru. Olha aí. Também é uma coisa assim, íntima. Chega aí, Chiru. Chiru. Quer dizer, da amizade, né? Então, Cristo não é aquele líder espiritual, vamos chamar assim, ele é Deus, né? Que quer manter a distância, né? Então, eu fico aqui, vamos manter o distanciamento protocolar, né? Você lá e eu aqui. Não, Cristo, vem aqui, vem perto de mim. Porque Ele sabe que o relacionamento e aquilo que Ele quer oferecer para nós, que é o discipulado verdadeiro, só é possível ser aprendido por nós num relacionamento próximo, não é à distância. Então, a gente tem que aprender a chegar um pouco mais perto, né? Agora, vamos entrar um pouco numa metáfora bonita e interessante que o Antigo Testamento vai mencionar também, vai desenvolver, e vai ajudar a gente a entender um pouco o que Jesus está falando aqui quando diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Muito bem. O jugo é uma metáfora interessante, mas não é assim tão bonita, sabe? Porque em Goiás, onde eu nasci, né, então tinha os carros de bois, né? Eu era menino e então tinha um jugo, né, sobre as costas deles, para eles puxarem, né? E subia a família toda no carro, né, e os bois puxavam, né? Então aquele era o jugo, chamava de canga também. Canga. Né? Então é algo pesado, né? O pessoal da cidade acha difícil. bonito, né? Porque não sabe o que é, né? É. Aí acha bonito, né? É interessante que, então, Jesus tem um jugo também, né? Mas ele diz assim, mas o meu jugo é suave. Leve. Agora, no Antigo Testamento, a gente tem vários tipos de jugos, né? E eles são os jugos alternativos. Porque não há como não ter um jugo, sabe? Por exemplo, os reis, né? Salomão, Roboão, tem a menção ao jugo deles, ó. 1 Reis, capítulo 12, verso 4, né? Teu pai fez pesado o nosso jugo. Então, o domínio do rei, né? Com os impostos, as exigências, sabe? Toda a autoridade que ele exerce, né? É um tipo de jugo. Então, o jugo aqui tem um sentido de um regime, né? Tem o jugo que o faraó exercia sobre os israelitas, né? Por exemplo, Levítico 26, verso 3, né? Diz assim, se andardes, no 13, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis escravos, quebrei os timões do vosso jugo. Então, aqueles que estão sob servidão, né, estão sob um jugo. Interessante que os israelitas no deserto reclamam de Deus, né? Mas Deus tinha tirado eles debaixo do jugo, né? De servidão. E, eventualmente, eles pensam que o jugo de Deus é mais pesado, né? Porque a natureza deles não aceita viver segundo... mas é contraditório, parece, né? É contrastante, é paradoxal até que os seres humanos encarem um jugo de servidão e, às vezes, até prefiram ao jugo de Cristo, que é suave, que é leve. Então, o jugo no Antigo Testamento tem esse sentido, né, de um regime, de uma imposição, às vezes tem o sentido de uma tarefa, uma comissão que Deus dá ao profeta, né, alguém que cumpra um determinado programa, né, então isso é uma espécie de jugo também. Então, o nosso guia interpreta, inclusive, com a palavra tarefa, né? Então, é como se Jesus dissesse, o meu regime, né, a tarefa que eu vou dar, o meu comando, né, é suave. E vocês estão debaixo de comandos, de tarefas muito pesadas, que até vocês não conseguem carregar. Não é interessante que aí ele tenha que dizer, venham a mim, né? Porque apesar do jugo dele ser assim e os demais serem pesados, as pessoas não querem ir. Por que elas não querem ir? Porque precisa de ter a humildade do coração, né? De aceitar a atitude do aconchego, né? A ele, sabe? É uma questão de fé e de confiança. Né? Tonete, é interessante que a expressão jugo aí, muito bem explicada pelo pastor Dornelles, também tinha o contexto aí de interpretação que um rabino dava para a Torá, para a lei, né? Então, por exemplo, há dois rabinos bastante famosos e conhecidos e bastante citados nos tempos bíblicos, que é o rabino Hillel e o rabino Shammai. O rabino Hillel de orientação mais liberal, por assim dizer, né?
mais progressista, diríamos hoje, né? O Rabino Shammai, conservador, né? Chamava as pessoas para a seriedade. Chamava as pessoas a... E Jesus, na verdade, os ensinos de Cristo até se aproximam um pouco mais da interpretação que Shammai oferece para a lei, mas o fato é que esses rabinos, eles tinham um jugo, ou seja, a maneira como eles interpretavam, né? E a depender da forma como o rabino interpretava a Torá, o jugo dele era suave, ou mais suave, o outro mais pesado. Então, as pessoas davam leituras a partir da interpretação deles, né? E Jesus está dizendo, olha, eu sou um rabino aqui também, o mestre, com M maiúsculo, rabi com R maiúsculo aqui, né? E o meu jugo é suave, ou seja, eu estou oferecendo para vocês uma interpretação melhor. É por aí? Muito interessante isso, né? Porque você vê até um certo paradoxo nisso, porque, veja, alguns rabinos naquela época, eles, inclusive, assim, alguns usavam a expressão jugo para a Torá. E é muito curioso porque, assim, eles não enxergavam a Torá, a lei de Deus, num sentido negativo, mas como uma disciplina, né? Como um modo de vida, né? Que deveria ser assimilado, adotado. Essa era a interpretação que se via, ou seja, do ponto de vista, pelo menos teórico, eles não viam como a lei de Deus como algo negativo, de modo nenhum, mas como algo positivo que deveria ser assimilado como um estilo de vida. Mas, na prática, a forma como eles transmitiam, né? Ou exigiam das pessoas, a prática desses princípios fazia com que a religião se tornasse um jugo, né? Agora, existe uma coisa... contradiziam, né, nesse aspecto. Uma coisa que também parece contraditória aqui, colegas, é que Jesus disse que o jugo dele é leve, né? No entanto, se você, por exemplo, compara a interpretação que ele dá da lei em Mateus 5 a 7, ela é a mais pesada de todas. Exatamente, não baixa a norma, né? Exatamente, na verdade ele amplia, porque ele diz, ó, se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou com ela. Uhum. Se você falar uma palavra dura contra alguém, você já o matou. Então, quando você olha essas coisas, e até a reação deles, quem é que vai poder viver dessa maneira? A reação deles, do público original foi esse, e a nossa também é a mesma hoje. Como que o jugo de Jesus pode ser o suave, se parece ser o mais pesado? Vocês já pararam para pensar nisso? É interessante, pastor Vinícius, aqui a palavra que Jesus utiliza, né, traduzida por suave, que é a palavra grega Christos, não Christos, mas Christos. Ele também pode ser traduzido, o próprio guia diz, né, como bom, agradável, benevolente, também útil. Então, veja, o jugo dos fariseus era muito vasto, era pesado, porque eram muitos detalhes práticos, né, exteriores do cumprimento da lei. E por mais que eles se esforçassem, os judeus, né, não estariam qualificados, porque o coração estava cheio de impiedade, né, cheio de desejos maus, de concupiscência, apesar das ações exteriormente parecerem alguma coisa. Na verdade, eles eram hipócritas, né? Eles estavam vivenciando, interpretando um papel. Então, Jesus diz que o jugo dele é suave, ou pode ser assim, o meu jugo é útil. Ou seja, a interpretação que ele deu, né, pensando no coração, nos desejos, né, no interior, é eficaz, né? Ou seja, a pessoa pode seguir, né, e sabe que está cumprindo a vontade de Deus conforme ela foi dada, sabe? Então, esse lance da utilidade, né, associado a essa palavra, ajuda a entender a diferença com os fariseus. Excelente essa explicação. Eu diria também uma outra coisa em acréscimo a isso. Por que ele é suave, agora no sentido de suave também, nessa acepção? Porque, diferentemente dos fariseus que impunham os seus jugos para as pessoas e ficavam olhando à distância, fardos pesados que nem eles mesmos tinham condições de carregar, como Jesus disse, eles colocavam sobre os ombros dos outros, o jugo de Jesus é compartilhado por ele. Exato. Então, é a história da canga, né? É o animal experiente, mas já treinado no trabalho, com o animal novo. Então, a canga vai sobre os dois e o animal experiente vai ajudando o animal mais jovem a seguir. Então, Jesus, ó, venha a mim. Agora a gente entende o venha. Venha a mim. Então, você está achando difícil o jugo? Você está gostando das minhas palavras? Está achando interessante, mas está achando difícil demais? Vem aqui, ó. Eu vou botar meu braço sobre você e na hora que você começar a tropeçar, eu vou te fortalecer, eu vou te firmar aqui. Pastor Vinícius, nessa linha de raciocínio, a gente encontra uma palavra linda no Novo Testamento que é o discipulado. Exatamente. Veja,
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aqui nós já dissemos, Jesus é o nosso mestre, é o nosso rabi maior, é o nosso discipulador por excelência. E quando esse boi experiente, né, ele vai ali caminhando, ele que faz a força maior, né? E o outro inexperiente vai, como está atrelado junto, ele vai aprendendo junto, vai caminhando junto, vai até pegar o jeito da coisa e ir sozinho uma vez. Exatamente. Assim Deus quer fazer conosco, que nós vamos chegarmos a Ele, estarmos com Ele, nos aprendamos dEle, nós possamos imitá-lo. Tem até um texto, eu acho que Lucas fala, o discípulo não está acima do seu mestre, mas aquele que for bem instruído, bem ensinado, bem treinado, será como o seu mestre. Perfeito isso. E Paulo fala assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o discípulo, ele vai imitar o mestre. E aí ele vai poder fazer isso também com as demais pessoas que precisam de descanso, que é o discipulado cristão, na prática. Interessante. Isso me fez lembrar um pouco uma experiência que eu tive uma vez visitando, e acho que o pastor Fábio deve conhecer bem essa realidade. Fui gravar uma reportagem no Sertão do Valongo. Fica ali em Tijucas, acho que no município de Tijucas, Santa Catarina. Tijucas, na Grande Florianópolis ainda. Sim, fica muito ali. legal. E essa é uma comunidade, é um quilombola, né? Um quilombola em que boa parte ali dos habitantes são adventistas, né? Já de longa data. Maioria. A mensagem chegou por meio de coportores e tal. E um dos senhores, acho que da família Caetano, que aliás é o sobrenome ali muito comum, né? Entre a boa parte deles, tinha uma junta de bois, né? Muito bem treinados ali, muito bem preparados. E eu, enfim, ouvindo vocês falar, estava pensando nisso, né? O jugo, esse instrumento, ele tem que ver com a ideia também de, e aliás, eu acho que a própria palavra que o pastor Dornelli citou, Crestos, né? Tem que ver com essa ideia de algo que é feito de modo bem ajustado. E por quê? Bem ajustado para tornar a carga mais leve e não machucar os animais. Né? Então veja que aspecto interessante. A lei de Deus, ela é ajustada à nossa vida, né? De modo que quando nós praticamos a lei de Deus, em vez disso nos ferir, nos machucar ou nos trazer prejuízo, nos traz ganho e torna a nossa vida mais leve, né? O pastor Benício acho que tocou num ponto importantíssimo, né? Jesus experimenta o jugo, né? Veja que ele esteve aqui, viveu como ser humano, ele cumpriu toda a lei, né? Ele é sacrificado, ele é martirizado, né? E ele diz, eu estarei com vocês todos os dias, né? Então, ele avança na caminhada com os cristãos. Isso é muito instrutivo para nós, porque nós como pais, às vezes como líderes, né, patrões, podemos impor julgos, fazer exigências que nós nunca conseguiríamos cumprir. Quantas vezes queremos exigir coisas dos filhos que nós não fazemos, né? Então, isso torna a vida deles, das pessoas, difícil, né? Carregada de fardos, de culpa, sabe? De inquietação, né? Então, nós estamos falando de descanso e Jesus é capaz de prover o jugo, né? Que não é um peso, que na verdade é descanso, porque ele próprio experimentou, né? E ele mostra como nós podemos cumprir essa tarefa e esse jugo, né? Então, pais, líderes, professores, né? Experimente a sua tarefa primeiro, antes de recomendá-la. Isso é coerência, né? Um outro aspecto também, um pouco mais até teológico, que essa passagem permite inferir aqui, é sobre a experiência da própria salvação, né? Às vezes se ensina o que se chama de monergismo, e eu explico, né? Que a salvação é aquilo que Deus faz tudo, sozinho, e que nós não interagimos com Ele, naquilo que Ele pede de nós, né? Tem uma passagem interessante da escritora Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 270, e são várias vezes ela fala isso, e aqui é uma delas. A obra de ganhar a salvação é de coparticipação e cooperação. Então, ó, vem a mim. Então, seu fardo é pesado? Eu não estou dizendo, Jesus está falando, que você não vai ter que carregar. Eu estou dizendo que eu vou ajudar você a carregar. Então, é essa experiência de andar lado a lado com Cristo, como você colocou, com a canga bem ajustadinha, para não machucar o seu pescoço, né, para não ficar pesado demais para você. Jesus diz assim, eu não vou abaixar em nada a minha exigência. Não pense que você vai vir a mim e eu vou dizer que o seu pecado de estimação, você vai poder ficar com ele no seu coração. Não, você vai ter que se livrar dele. Só que é o seguinte, é difícil para você? É impossível para você? Então vem a mim que eu vou ajudar você a vencer isso aí, como o pastor Dornelles colocou. Ele é esse sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele veio aqui. Exato. Ele calçou as nossas sandálias, sentiu onde dói o calo, entende exatamente quais são as nossas lutas e por isso ele pode
se colocar ao nosso lado, nos aconchegar nas nossas lutas e mostrar para a gente que existe vitória no seu poder. Então, essa coparticipação não significa que o ser humano coloca mérito na salvação. O mérito é todo de Cristo, porque se a gente fosse fazer sozinho, a gente não conseguiria. Por isso, era pesado demais e era impossível. Né? Então, o mérito é todo dele. Agora, eu não posso simplesmente dizer assim, vou cruzar meus braços e Cristo vai fazer tudo, eu não tenho que... Não, venham a mim. Isso é maravilhoso, mas coloca o jugo. Ah, o jugo é pesado? Calma, eu estou aqui do seu lado, então vai ficar leve. Pastor Vinícius, São Mateus cita mais 2 vezes a palavra vinde. Aqui, essa é a mais conhecida, vinde a mim, eu vos farei, né? Mas tem o texto que ele fala aqui, ó, no começo do livro, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. E no final ele fala, vinde, benditos do meu Pai, possuir o reino. Nós vamos desenvolver um pouco melhor essa passagem, pastor Fábio, no próximo bloco, mas é muito bom você lembrar. No próximo bloco a gente continua aqui, o programa Lições da Bíblia vai para um rápido intervalo e volta já já. Quando Jesus diz no Sermão do Monte que os mansos e humildes herdarão a terra, é uma promessa que é feita. E eu acho que assim traz uma lição muito importante, né, de que a gente, se nós temos, né, essa promessa, a gente não deve andar inquieto, a gente não deve ficar batendo a cabeça, né, para tentar conseguir a herança que nós achamos que nós podemos conseguir com os nossos esforços, né? Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia. Estamos estudando um tema maravilhoso ao longo dessa temporada e neste programa sobre o descanso que Cristo oferece na passagem lindíssima de Mateus 11, 28 a 30. E se você quer aprender o verdadeiro descanso em Cristo e quer descansar nele como a palavra dele ensina, eu vou oferecer para você esta revista que vai falar sobre o sábado, que significa descanso. Que é o dia especial em que Jesus vem para nos oferecer esse descanso maravilhoso que se estende ao longo de toda a vida e de toda a semana. Então, o sábado na Bíblia, o sábado da criação, é o título dessa revista que eu gostaria que você também tivesse, caso queira conhecer um pouco mais sobre o sábado. Então, está aparecendo aí o telefone, que você pode ligar para a gente, solicitar a revista, e também o WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem e a gente vai ter a alegria de responder e enviar gratuitamente para você essa revista como um presente da TV Novo Tempo para você. Amigos, no bloco anterior estávamos falando sobre o jugo, né? Esse instrumento, essa metáfora que representa esse relacionamento que nós temos com Cristo na condução da nossa experiência de salvação. A gente estava dizendo que o jugo de Cristo, embora seja o mais pesado e o mais difícil, porque ele não rebaixa em nenhum ponto as exigências da sua lei, se torna suave e se torna leve porque ele nos ajuda a carregar esses fardos complexos, né, nessa luta da lei de Deus contra a nossa natureza. Agora, Jesus, ele diz que nós devemos ir a ele também porque ele é manso e humilde de coração. Aqui, pastor Dornelles, Jesus apresenta-se como manso e humilde. E eu entendo essa descrição que ele faz de si mesmo como um argumento a mais que ele acrescenta para esse convite que ele está fazendo, né? Porque, em minha opinião, é difícil, não só na minha opinião, vocês também vão concordar com isso, é difícil se relacionar com pessoas que são contrários disso aqui, né? Se você se relacionar com uma pessoa que é grosseira, que é dura e que é orgulhosa, né? Então Jesus diz, vem a mim que eu sou manso e humilde de coração. Né? Interessante que a referência à mansidão aqui, né? É um item em Mateus, né, que conecta Jesus com Moisés de novo, sabe? Porque várias vezes Jesus e Moisés, né, estão em aproximação em Mateus, né? Moisés tem um grande sermão, né, de Deuteronômio, que é no monte. Jesus começa o ministério dele com o sermão do monte, né? Então Jesus é o verdadeiro Moisés, né? Por outro lado, Moisés diz que Deus enviaria um profeta semelhante a ele, né? E aí as multidões, quando ouvem Jesus, né, e creem no discurso dele, entendem que é o cumprimento daquela promessa, né, de Moisés que voltaria. Na verdade, não é o Moisés, né, é a figura, né? É o profeta, né? E Moisés é o homem, né, chamado homem mais manso da terra, né? Lá em Números 12, né? E veja em que contexto a mansidão de Moisés é destacada. Com aquele povo inquieto, né, que nós vimos aqui no início, né? Inquieto, rebelde, né? Querendo comer carne do Egito, né?
querendo o jugo do Egito em vez da condução de Deus, né? Então, a mansidão se manifesta naquele contexto no sentido de que o povo, né, o povo é intolerante, mas Moisés o tolera e é capaz de interceder por eles, né? Deus falou, vou destruir todo mundo. Ele falou, não, senhor, espera aí, né? Então, a mansidão é essa atitude dele, né, que torna ele uma pessoa agradável, sabe? As pessoas convivem com ele porque ele as tolera, né? Ele consegue lidar com elas no pior delas. Então, quando Jesus diz que é manso e humilde de coração, ele está dizendo, olha, vocês podem se aproximar, fiquem à vontade, né? Eu não vou repeli-los, né? Em Levítico, a gente tem outra passagem interessante nesse sentido, né? Deus fala assim, eu vou colocar meu tabernáculo entre vocês e não me aborrecerei de vocês. Ele é manso, né? Ou seja, ele não nos repele. Então, o convite de Jesus se torna, assim, bastante atrativo quando ele diz que é manso, né? Ao modelo de Moisés, né? Só que ele é a mansidão plena, porque Moisés uma hora perdeu a paciência, né? Então, o ser humano, por mais manso que seja, não é a perfeição da mansidão, mas ele é, né? E aí, em Mateus, a gente tem também aquela passagem, né? Os mansos herdarão a terra. Então, a mansidão é essa atitude, né, de aceitação. E como nós falamos aqui há pouco, né, essa atitude de acolhimento. Jesus é manso o suficiente para nos acolher. Ele não nos repele. A gente pode se sentir à vontade, né, diante dele. Não nos condena, né? Todos vocês eu diria que são mansos, nem são, né? Eu diria que são jovens, eu ia dizer isso. E não pegaram o tempo, né, que os professores usavam aquela reguinha bonitinha, né, para... Vocês lembram qual é o nome da reguinha? Palmatória, olha aí. Eu acho que tem gente que está lembrando dessa época, hein? Mas eu me ajoelhei no milho. Olha aí. Eu era um aluno meio matreiro. E eu me ajoelhei no milho. Mas, pastor Vinícius, pegando o gancho do pastor Dornelles sobre os mansos herdarão a terra, esses dois adjetivos, mansidão e humildade, são o quê? São virtudes de caráter. E são aprendidas com ele, né? Vinde a mim. São aprendidas e aprendam, com Cristo. E nós aqueles que vão para o céu, devem refletir o caráter de Cristo. E quando nós vamos a Cristo, nós somos mansos e humildes, ao contrário da arrogância, da prepotência, da braveza. Nós somos pessoas calmas, humildes, submissas, e essas virtudes nós vamos levar para o céu, porque os mansos herdarão a terra. Interessante isso. Eu estava pensando aqui que, enfim, quando Jesus diz no Sermão do Monte que os mansos e humildes herdarão a terra, ele é uma promessa que é feita, e eu acho que assim traz uma lição muito importante, né, de que a gente, se nós temos, né, essa promessa, a gente não deve andar inquieto, a gente não deve ficar batendo a cabeça, né, para tentar conseguir a herança que nós achamos que nós podemos conseguir com os nossos esforços, né? Então, acho que essa promessa aquieta, acalma o nosso coração, porque a gente, afinal de contas, a gente pode dizer como Paulo, lá em 2 Coríntios 6:10, que mesmo não tendo nada aqui, a gente tem tudo, porque se a gente tem Jesus, a gente tem tudo. E um outro aspecto que eu comentaria que essa ênfase no manso, eu acho que se conecta muito bem também com o que Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 3, 1 Pedro 3, né? Verso 4, onde ele vai dizer assim, falando, né, no contexto de, falando sobre adornos exteriores, né? Pedro vai dizer assim, olha, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, a mansidão, entrando no aspecto do caráter, né, deve ser aquilo que adorna a vida do cristão, né? Então, se tem uma coisa que a gente vai aprender com Cristo nessa caminhada com o jugo, é aprender a ser manso e humilde. Então, não existe cristão verdadeiro que não esteja aprendendo essas características, né? É verdade que, em termos de personalidades, as personalidades são diferentes, pessoas são mais enérgicas do que as outras, e às vezes a gente confunde personalidade com caráter, né? Sim. A mansidão de Cristo aqui é essa capacidade que ele tem, como o pastor Dornelles colocou, de tolerar as pessoas e não exterminá-las enquanto elas estão errando, mas é sempre dando a oportunidade de voltar, né, de aprender, né? Veja, o pastor Bullion,
Tem uma frase interessante que ele costuma dizer em seus sermões, e isso está até ligado com a ideia do jugo, né? Porque ele fala assim, nós nascemos como touros bravos. Somos touros bravos, e já desde pequenininhos a gente é tourinho bravo, né? Ele costuma usar essa expressão. Então, essa é a nossa essência, a gente é explosivo por natureza. E Cristo não é aquele domador, né? Que vem aqui e bate no animal, bate no animal. Eu estava falando da época da palmatória, né? Porque tem professores que são mais duros. Eu me lembro eu estudei piano e eu me lembro de uma professora, rapaz, que eu tinha muito medo dela. Ela não chegava a usar palmatória, mas, sabe, eu entrava na sala de aula, eu já entrava tremendo, porque qualquer errinho que meu dedo deslizava numa nota, aquilo ali era assim, ela já brigava assim, falava de forma dura, e não era mansa. Agora, eu já tive uma outra professora, inclusive adventista do sétimo dia, excelente, que eu amava ir lá estudar com ela, porque ela era dócil, ela era mansa, ela mostrava que eu estava errado, mas ela fazia isso com amor, e isso me estimulava a tocar melhor. Então, Jesus é esse professor, que ele mostra, você está errando aqui, mas vem cá, eu vou tolerar você, vou ajudar você. Não vou tolerar seu erro, mas eu tolero você. Ajudo você a melhorar. Né? Interessante, pastor Vinícius, que essa natureza do touro, né, com a qual a gente nasce, é que não nos permite, né, tomar a atitude de ir a Cristo. Então, a gente tem de renunciá-la, né, tem de renunciar essa natureza, essa inquietação de nascença, né, para entender nossa necessidade de Cristo. E ela também não nos permite ver a beleza do fardo de Cristo, né? A bondade do fardo de Cristo. Porque, voltando aqui ao termo que nós estávamos estudando, né, Christos, ele também significa bom, agradável, né? Em que sentido que o fardo de Cristo, como a sua lei, né, é bom e agradável? Paulo diz, em Romanos 7, verso 12, né, que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. É bom, né? Então, a nossa dificuldade com a lei de Deus reside no fato de que nossa natureza não nos permite submeter, apesar de o fardo dele ser muito melhor. Então, as pessoas preferem o fardo do rei, o fardo da servidão, né? O fardo do pecado. Veja, a pessoa que é cheia de vícios, né? De dependências, ela gasta o dinheiro dela, a saúde dela, né? É um fardo pesadíssimo, né? É um fardo exaustivo. Em contraste com isso, a lei de Deus é boa. Porque ela protege, ela traz saúde, ela traz vitalidade, né? Então, entender a lei de Deus seria bom, né? Por exemplo, a leitura e o estudo do Salmo 119, né? Veja que coisa bacana, o salmista, verso 18, né? Salmo 119, 18, fala assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Veja, tem alguma coisa em nós que não nos permite ver a beleza da lei de Deus. A gente entende como um jugo de servidão, né? Como uma escravidão. Mas a lei é boa, é santa, né? Como Paulo diz. No versículo 119, verso 117, sim, ele diz, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. O que está acontecendo com as pessoas que não conseguem ver isso, né? Então, se os olhos estão vendados, não conseguem ver a beleza, e se o coração está endurecido, não consegue amar a lei de Deus. Então, aquele que não ama a lei de Deus não pode guardá-la, ele não pode experimentar a sua beleza, a sua bondade. Né? Então, é uma questão de atitude e de conversão que nos condiciona a poder experimentar o fardo de Cristo como uma coisa leve e boa, sabe? Pastor Dornelles, não existe amor a Deus sem amor à sua lei. Porque a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. A lei é o que Deus é. Então, assim, eu amo Jesus, mas não amo a lei de Jesus, tem uma incompatibilidade. A lei separou Jesus do seu caráter, né? Exatamente. E outra lição que o guia nos traz, pastor Vinícius, é justamente sobre isso. Quando você segue a Deus, segue a sua lei, você ama a Deus, você ama também ao semelhante. Você leva os fardos do semelhante uns dos outros, como a lição apresenta. Que Moisés, ele estava estressado, imagina, o dia inteiro com aquelas milhares de pessoas trazendo os seus problemas, suas dificuldades, e aí então Jétro vem, divide ali em grupos, né, de 1000, de 100, de 50, de 10, e ali então um ajudando o outro, e aí vem Paulo e fala assim, ó, levai as cargas uns dos outros, porque ao fazerem isso, vocês estão cumprindo a lei. Então nós temos uma missão muito importante nesse mundo. A Bíblia, o Novo Testamento, traz mais de 50 vezes uns aos outros. Consolai uns aos outros, ajudai uns aos outros, amai uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Nós não somos uma ilha. Nós não vivemos isolado. Nós somos criados para servir, para amar.
Quando fazemos isso, nós estamos cumprindo a lei de Cristo e estamos aí ajudando a levar o descanso àqueles que precisam. O profeta Miqueias diz assim: ele te declarou, homem, o que é bom e o que ele espera de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pratiques a justiça, ou seja, pratique a lei. Ames a misericórdia, não só faça o bem às pessoas, ame fazer isso. Como é que você faz isso? Andando com Jesus, quando você vai a Ele, né? Quando você vai a Ele, você anda com Ele. Gente, olha que coisa bonita estudar o convite de Jesus para que nós levemos a Ele os nossos fardos e que nós possamos caminhar com Ele nessa jornada em que Ele vai nos ajudando passo a passo. Então, eu queria repetir esse convite a você. Venha Jesus, Ele ama você. Ele quer ajudar você a carregar os seus fardos, aliviar os seus fardos, curar as suas feridas e ajudar você a ser mais feliz nessa jornada rumo a Canaã celestial. O convite de Cristo para você está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu aguardo você na próxima semana. Um forte abraço e até lá.